Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de inglês jurídico da semana. E hoje nós vamos falar de um tema que ou as pessoas amam, ou elas odeiam, ou às vezes elas amam odiar, mas que é sempre objeto de alguma pergunta em aula, que são as prepositions. E a gente vai falar também de prepositions num contexto específico de vocabulário, com um verbo que é muito frequente na rotina de qualquer advogado, que é o verbo consistir. Vocês já devem ter reparado que mesmo em português, a gente usa o verbo consistir com uma certa frequência. Este artigo consiste numa proteção, este ato consiste numa violação. E o mesmo acontece em inglês. A gente usa o verbo consist com uma certa frequência e ele é seguido de diferentes preposições: consist of, consist in e consist with. Mas qual é a preposição que a gente vai utilizar depois do verbo consist? E a resposta clássica de todo advogado, e também no inglês jurídico, é depende. Depende do caso, depende do significado que a gente estiver atribuindo ao verbo consist. Vamos começar com consist of. A gente vai utilizar a preposição of depois do verbo consist quando a gente estiver tratando da formação ou da composição de algo. Por exemplo, this document consists of 15 attachments. Or, this motion consists of 15 additional documents. Or, our team consists of a number of specialists. Todos esses eu estou falando o que forma a motion, o document, o team. Então, para falar da formação desses itens, eu utilizei consist of. Passando então ao uso do consist in, ele é um pouquinho diferente. A gente não vai falar do que aquilo é composto, mas a gente vai tratar de uma descrição de uma característica essencial de algo. Por exemplo, this action consists in a violation of the contract. Ou, their duty consists in adhering to the regulatory standards. Se a gente comparar o consist of com o consist in, nos casos lá do consist of, eu poderia facilmente substituir o consist of pelo verbo to have. Então, eu poderia dizer, the motion has 15 additional documents, or the motion consists of 15 additional documents. No caso do consist in, eu poderia facilmente substituir o consist in pelo verbo to be. Por exemplo, this action is a violation of the contract. Ou, their duty consists in adhering to the regulatory standards seria o mesmo que dizer their duty is adhering to the regulatory standards. Então, se eu tiver na dúvida entre utilizar o consist in ou consist of, eu posso pensar nesse paralelo. Substituir o consist of pelo have e substituir o consist in pelo verbo to be, para fazer o tira-teima, para tirar a dúvida ali. E por fim, temos também o consist with, que vai denotar consistência, então alinhamento a uma certa ideia, a um contexto ou a um evento. Por exemplo, the evidence presented consists with the defendant alibi. Seria o mesmo que dizer the evidence presented is consistent with the defendant's alibi. Vejam que tem ali uma consistência da prova com o álibi do réu. Outro exemplo, the decision consists with the regulations and precedents. Então, a decisão consiste com, a gente não fala muito assim em português, mas a gente poderia falar é consistente com os regulamentos e precedentes, ok? Por hoje é isso. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!